O nacionalismo e o separatismo têm raízes antigas, mas ficaram mais evidentes na Europa durante o século XIX. O nacionalismo surgiu quando as pessoas começaram a se identificar mais com sua própria nação, cultura e língua, em vez de lealdade a um rei ou império. Isso foi impulsionado por movimentos como a Revolução Francesa, que pregava a ideia de autodeterminação e igualdade. O separatismo, por sua vez, é quando grupos dentro de um país querem se separar e formar sua própria nação. Isso pode acontecer por razões étnicas, culturais, religiosas ou políticas. Um exemplo famoso é o movimento de unificação da Alemanha e da Itália no século XIX, que viu muitos estados pequenos se unirem para formar nações independentes. Por outro lado, o separatismo também pode levar a conflitos, como vimos com a dissolução da Iugoslávia e a Guerra Civil na Espanha com a Catalunha. No Brasil, há exemplos históricos e contemporâneos de movimentos separatistas. Um dos exemplos históricos mais notáveis é a Revolta da Cabanagem, ocorrida na região norte do país, entre 1835 e 1840, onde grupos locais buscavam autonomia política e econômica em relação ao governo central. Um exemplo contemporâneo é o movimento separatista na região sul do Brasil, especialmente no estado do Rio Grande do Sul, onde alguns grupos defendem a ideia de secessão. No entanto, esses movimentos separatistas geralmente têm uma base minoritária e enfrentam desafios políticos e legais significativos. O que acontece no Rio Grande do Sul pode ser comparado com a Guerra de Secessão dos Estados Unidos? Embora ambos envolvam questões de secessão, as situações no Rio Grande do Sul e na Guerra de Secessão dos Estados Unidos têm diferenças significativas. A Guerra de Secessão dos Estados Unidos, ocorrida entre 1861 e 1865, foi um conflito de enormes proporções entre os estados do Sul, que buscavam se separar da União para preservar a escravidão, e os estados do Norte, que defendiam a União e a abolição da escravidão. Foi um conflito altamente violento e politicamente polarizado, com implicações profundas na história e na identidade dos Estados Unidos. No caso do Rio Grande do Sul, os movimentos separatistas têm origem em questões políticas, econômicas e culturais regionais, mas não alcançaram o mesmo nível de conflito armado ou divisão territorial como na Guerra de Secessão. Além disso, as motivações por trás desses movimentos são distintas, sem a presença de questões como a escravidão, que desempenharam um papel central na Guerra Civil dos Estados Unidos. Alguns exemplos de nacionalismo no Brasil. No Brasil, o nacionalismo tem sido uma força presente em diversos momentos da história do país. Alguns exemplos notáveis incluem o Movimento pela Independência, que foi fundamental durante o período em que o país conquistou sua independência de Portugal em 1822. Figuras como Dom Pedro I e José Bonifácio foram importantes líderes desse movimento, que visava estabelecer a identidade nacional brasileira e se libertar do domínio colonial. Na era Vargas, Getúlio Vargas, especialmente durante o Estado Novo de 1937 até 1945, houve um forte nacionalismo com a promoção de uma ideologia que enfatizava a valorização da cultura, da economia e da soberania nacional. Isso incluiu políticas de industrialização e a criação de símbolos e rituais patrióticos. Na década de 1950, o nacionalismo brasileiro se manifestou na campanha pela estatização do petróleo, liderada por políticos como Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Essa campanha resultou na criação da Petrobras em 1953, como uma empresa estatal responsável pela exploração do petróleo no país.
E são apenas alguns exemplos que destacam a presença do nacionalismo em diferentes momentos da história brasileira, refletindo o desejo de afirmar a identidade e soberania nacional.